Olá, estamos aqui para mais um podcast da IAD Assembleia de Deus Ministério de Toronto em Parauapebas, já com muitas expectativas para esse podcast. Nós estamos aqui com quem? Nada mais, nada menos que o nosso pastor Judson, vice-presidente aqui da Assembleia de Deus Ministério de Toronto, do Ministério. É um prazer ter você aqui, pastor Judson, me sinto honrada de estar aqui para entrevistá-lo. Quer se apresentar, falar um pouquinho? Eu já apresentei, né? Falei o vice-presidente, filho do pastor Joaquim, né? Que é o presidente das Assembleias de Deus Ministério de Toronto, no Brasil e fora do Brasil. Pastor Judson, para começar esse podcast, eu queria que você começasse falando sobre os desafios ministeriais, né? Do pastoreio. Jordana, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui há alguns dias, passando um final de semana, na verdade, aqui em Parauapebas. Acabamos de participar de uma escola de obreiros, segunda edição, que foi uma bênção, aqui com os amigos, colegas ministeriais, e foi um momento de muito aprendizado na presença do Senhor. Mas falando em desafios ministeriais, eles nunca cessam, eles nunca acabam, eles são constantes, são diários. Nós amanhecemos o dia já sabendo que tem desafios para serem vencidos pela frente. Alguns meses atrás, eu peguei uma frase para mim, e essa semana eu até escrevi ela no meu celular para apresentar para minha esposa, para nós desafiarmos um ao outro todos os dias pela manhã. Ela só não sabe ainda, ela vai saber agora. Eu escrevi, primeiro, o que eu peguei para mim como frase. Aquele ator do The Sam que faz o papel de Jesus, um certo dia ele estava sendo entrevistado, The Chosen. Ele estava sendo entrevistado e a pessoa que estava entrevistando ele perguntou para ele: se você estivesse frente a frente com Jesus, qual seria a pergunta que você faria para ele? Ele não hesitou, não demorou segundos, ele foi quase que instantâneo e ele respondeu. O que eu perguntaria para ele seria: Senhor, como é que eu estou me saindo? E nós estávamos em um culto familiar lá em Brasília essa semana passada, e uma coisa o Senhor, pelo Espírito Santo, colocou no meu coração, para eu e minha esposa nos desafiarmos todos os dias pela manhã. Começarmos o dia, está ouvindo aí, amor? Começarmos o dia com essa pergunta: amor, como é que você vai se sair diante do Senhor hoje? Sem pedir resposta. E no final do dia: amor, como é que você se saiu hoje diante do Senhor? Então os desafios, eles vêm, eu acredito muito, que são para nos moldar no ministério. E você estava entrevistando ela antes, né? E essa palavra, essa pergunta, aliás, veio também nas questões de desafios. A vida ministerial, ela é feita como a vida cotidiana de altos e baixos, montanhas e vales. E eu tenho aprendido que os vales, para nós, eles nada mais são, além de serem passageiros, como ela respondeu anteriormente, além de serem passageiros, eles são uma escola. E nós, homens de Deus, mulheres de Deus, seja você um líder na igreja ou apenas um discípulo que está ainda aprendendo, precisa olhar para as dificuldades ministeriais, as dificuldades da vida assim, como uma escola. As dificuldades, elas servem para nos moldar, elas servem para trabalhar a nossa vida, seja ela na área financeira, seja na área ministerial, seja na área conjugal. E se nós não enfrentarmos os nossos desafios dessa forma, nós raramente vamos aprender alguma coisa. Eu posso, talvez, no momento não entender, mas fato é que alguma coisa ou muitas coisas eu tenho que aprender naquele momento, porque senão o próximo ou os próximos desafios que virão se tornarão muito mais difíceis ainda. Afinal de contas, ninguém gradua de uma sala para outra, ou de um grau para o outro, sem antes receber o canudo de que aprendeu o que precisava ali naquela matéria. E a vida ministerial não é diferente. Nós precisamos enfrentar, encarar os desafios do ministério, sejam eles quais forem. Eu digo quais forem porque eles são muitos, vários. Nós precisamos enfrentá-los dessa maneira, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Como a palavra nos ensina que
nenhum fio sequer da nossa cabeça cai. Eu acho que essa parte da Bíblia não cabe a mim, mas sempre o Senhor permita, mas é um fato, Ele está no controle de absolutamente tudo. A não ser que venha falar sobre os cabelos da minha barba. Abriu exceção nesse caso, então. Exatamente. E a gente sabe, né, pastor Judson, que quando fala de desafios, a gente fala assim, ministerial, a nossa vida é um desafio. A gente sempre tem que sair ali da zona de conforto para progredir, para avançar, né? Eu acredito que isso, enquanto vivermos aqui na Terra, será assim. Acho que descanso mesmo é só na glória com Jesus, né? Na eternidade. É verdade, é verdade. Não é fácil, mas precisamos prosseguir entendendo que é o Senhor que está cuidando de nós. E isso é recompensador, porque às vezes quando nós estamos nos sentindo exaustos, a vontade humana, se não estivermos apegados na palavra do Senhor, é de fato de querer desistir. Sim. Mas quando nós entendemos e paramos de novo para pensar em quem nos chamou, aí passamos também a entender a próxima parte da Bíblia, que Ele é fiel, justo, para completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Glória a Deus. Bênção. Pastor Judson, eu comentei com a sua esposa, com a pastora Nath, essa questão da transição, né? Como foi na visão dela, o que ela sentiu, os seus anseios, os seus medos em relação a isso, né? A visão feminina. A gente sabe que o homem também é diferente, né? Mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão, dessa transição, né? Porque a pastora Nath falou que vocês estavam em Toronto, né? E de Toronto tiveram que vir para Parauapebas. O contraste é bem baixinho, assim, gente, do estilo de vida de Toronto para Parauapebas, ainda mais na época que eles vieram. Uma coceira na cabeça aqui, falando de transição. Por isso que eu quis trazer, né? Porque ela deu a visão dela, feminina, sua visão como homem, como chefe de família, como pastor, né? Olha, quando nós fomos embora para Toronto, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, fomos todos ainda muito criança, vamos dizer assim. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Então, depois de 25 anos, você transicionar de um país para o outro, e para mim foi muito difícil. Eu não digo que foi fácil, mas foi muito difícil porque eu praticamente me criei lá fora, né? Vivi no Brasil só até os 10 anos, depois fui embora e voltei com 35. Então foi muito difícil mesmo. Porém, depois que o pastor Joaquim veio embora, que é o nosso pastor presidente, eu, apesar de estar em Toronto cuidando da igreja lá, que foi um período muito difícil, eu entendia também que um dia eu precisaria voltar para o Brasil para o ajudar. Afinal de contas, ele já não era mais um jovem, já era um senhor com a sua idade. E eu tinha essa convicção. E eu falava com ela, né? Depois que ele veio embora, eu comecei a falar com ela, olha, o tempo vai chegar que a gente vai precisar voltar. O tempo vai chegar que a gente vai precisar voltar. E aí ela dizia o que ela falou para você. Eu quero trazer a minha família para cá. E você quer que a gente vá embora para o Brasil? Eu falava, não é que eu queira, é o que eu vejo que o Senhor vai fazer, é nos levar de volta para o Brasil. Então eu já vinha há alguns anos preparando o meu espírito. Desde que o meu pai veio para o Brasil com a minha mãe, eu comecei a preparar o meu espírito. Não era vontade minha, mas eu comecei a preparar o meu espírito, sabendo que um dia eu precisaria voltar. E durante esse inteirinho o Senhor trabalhou no meu coração quando foi que eu me desliguei de Toronto no sentido emocional. Eu não me apegava mais a Toronto, ao Canadá. Eu acho que já era um trabalhar do Espírito Santo na minha mente, de que eu precisaria de fato vir para o Brasil. Então, o vínculo emocional, aquela pegação com o país, com as pessoas, comecei aos poucos a entender que aquilo ia passar, né? E eu não poderia ficar preso no local mais, mas eu precisava permanecer preso no chamado, na missão. E aí eu entendi que a missão era vir para o Brasil. Então, falava com ela isso. Quando o dia finalmente chegou, eu havia vindo para cá para supervisionar a obra, o pastor Joaquim tinha pedido. Ele vinha para Parauapebas 2 vezes por semana de Paragominas. Então, era muito puxado.
né? E aí eu comecei a entender que o momento estava chegando, que para ele isso era demais, para ele, para a pastora Lídia, minha mãe. Então foi um momento difícil. Aí eu vim pela primeira vez para supervisionar, e uma coisa eu pedi a Deus, eu falava: Senhor, quando for a hora, muda o coração da minha esposa, para eu entender que o momento é aquele. Eu me lembro que um belo dia nós estávamos aqui, depois de um culto na igreja, era lá no Rio Verde, lá no Rio Verde. E aí terminou o culto, eu liguei para ela para falar como é que foi o culto, e ela: e aí, como é que foi o culto? Eu falei: foi bom. E uma coisa ela me disse que para mim foi aquela chave, o Espírito Santo dizendo: foi isso que você pediu, está aí a resposta. E ela falou assim para mim: é para aí que nós vamos? Quando ela falou isso, aí o meu coração na hora entendeu: lembra que você estava me pedindo para mudar o coração dela? E foi o que aconteceu. Mas quando o dia chegou de nós, de fato, transicionarmos para o Brasil, não foi fácil. Eu lembro do dia que eu anunciei para a igreja a nossa transição, eu senti aquele baque, o momento chegou. E nós avisamos assim com 6 meses, se eu não me engano, de antecedência, que nós estávamos vindo embora. E não era nem de imediato ainda, mas eu desabei no choro porque eu senti o peso, que o momento era para breve. Eu senti aquele peso. Mas o Senhor nunca nos deixou faltar nada, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem nos abandonado, nos desamparado. E eu digo isso para o ministério todo, né? Tanto lá em Paragominas, onde ainda está pastor Joaquim, pastora Lídia, aqui em Parauapebas, onde está meu amigo pastor Jean e pastora Adriane, e os demais colegas do ministério em Dom Eliseu, em Canaã dos Carajás. E como ela disse, hoje nós estamos em Brasília, né? E ali o Senhor tem cuidado de nós também. Mas toda e qualquer transição na vida do homem e da mulher não é fácil, principalmente quando você está exercendo o ministério e de fato vivendo pela fé. Você não tem aquela segurança humana, né, de certezas, mas nós temos algo muito melhor e superior a isso. Nós temos a segurança divina de que Ele que está no comando de tudo. E para nós basta. Glória a Deus. A gente viu também que pesou essa questão do pastor Joaquim, né? Já está mais de idade, essa transição de vir 2 vezes na semana, e como filho, a gente... Era puxado, era muito puxado. Era muito puxado. Até o pessoal da igreja: pastor, pare com isso, pare com isso. E ele, como foi um homem muito guerreiro, sempre foi, não dava o braço a torcer e vinha, e vinha, e vinha. E pastora Lídia, a mãezinha, para aqueles que, né, são mais próximos da gente, chamamos ela de mãezinha, a mãezinha adoecendo, e para ela também era muito puxado. À época as estradas não eram tão boas, não vou dizer que elas estão uma maravilha hoje, mas né, muitos buracos e por aí vai, enfim. Não era fácil, não era fácil. Um desafio muito grande, né, para eles, né? Sim. Pastor, falar um pouquinho também, quando você chegou aqui, né, que você pegou, o pastor já tinha começado a igreja, desse percurso dos cultos, dos primeiros cultos até o templo, até chegar a esse templo na qual estamos agora, que nós estamos no templo, gente, aqui da IAD. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, né? Como a gente está falando de desafios. Os primeiros cultos em Parauapebas. Olha, os primeiros cultos em Parauapebas eu não estava ainda aqui. Eu apenas lembro que em Toronto eu recebi ligações de alguns obreiros dele, que estavam com ele, falando assim: o pastor Joaquim está ficando louco, pastor Júlio, tu conversa com ele, é muito longe, é muito difícil, os desafios, tanto na questão de tempo como financeiro, são grandes demais. E eu recebi ligações lá em Toronto. E por não conhecer a realidade da situação aqui, eu ligava para ele, eu falava: rapaz, eu tenho certeza que o senhor quer começar esse trabalho lá, tem obreiros para poder assumir. E na época ele falava: não, eu mesmo com a sua mãe, a gente vai, né, tomando conta, a gente vai fazendo. E não era o que eu queria, né, ver esse sacrifício da parte dele, com a idade que ele e ela já têm. Então, pelo menos na época também já tinham. Então, como filho, eu me posicionava, dizendo: eu acho que o senhor não deveria fazer isso. Mas, como eu falei anteriormente, sempre foi muito desbravador, né? E esse aspecto na vida do meu pai é uma das coisas, é um dos pontos que ele carrega, que eu faço e tento de tudo imitar, né? Então,
esses primeiros cultos aqui, eu sei que houveram pessoas aqui que o ajudaram, abraçaram a obra de fato. Não foi fácil, porque a igreja em Paragominas também estava no seu processo, ainda começo, então os desafios, tanto espirituais, emocionais e financeiros, foram muito grandes. Mas o Senhor, como estava na frente desse trabalho, era plano, era propósito, as portas foram se abrindo. Como qualquer trabalho que está iniciando, nós tivemos que mudar por algumas vezes. Parauapebas, para vocês que não conhecem, não é um lugar barato, as coisas aqui são acima da média, até um pouco acima demais para o meu gosto, mas não era na época um lugar barato, então tudo era muito caro. Então foi desafiador, mas a obra foi sendo desbravada, foi crescendo, o Senhor foi mandando almas, foi mandando ajudadores, colaboradores, e aqui estamos nós hoje. E a igreja de Parauapebas, quando nós chegamos aqui, era uma igreja que ainda estava em processo de crescimento, como até hoje ainda está, e desenvolvendo bem, muito bem, que aliás quero até parabenizar o pastor Adriano e o pastor Jean pelo trabalho que eles têm feito aqui na cidade. Hoje a igreja se tornou um referencial dessa cidade, como um ponto de pregação, um ponto de salvação para a honra e a glória do Senhor. Sim, sim. A gente sabe, pastor Judson, né, que esses desafios, tudo isso, serve, como você falou, serve para o nosso crescimento, né? Sim. Vai forjando também o nosso caráter em Cristo. E queria que você falasse também um pouquinho de como está sendo para você lidar com essa questão do crescimento da igreja. Tem aquela preocupação, ou você está mais tranquilo em relação aos obreiros, aos campos? Jordana, uma preocupação que eu sempre tenho, né? É desenvolvimento de obreiros. Infelizmente, o século em que nós vivemos, tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito ligeiro, as pessoas não têm muita paciência para muita coisa, e eu temo e me preocupo e ao mesmo tempo luto para que nós não venhamos cair nesse mesmo erro de fazer obreiros às pressas, às canelas, como a gente fala aqui. Obreiros que não têm preparo. Eu me preocupo, eu falo, meu Deus, se eu e o meu pai, o meu pastor presidente, morrermos, um exemplo, se o Senhor nos recolher, temos obreiros capacitados para nos substituir? Temos obreiros que vão conseguir dar continuidade com ordem, decência, com zelo, com ética, que é uma coisa que falta muito, infelizmente, para muitos líderes, ética pastoral, ética ministerial, o cuidado com a igreja, com o rebanho, entender que o rebanho não é meu, entender que o rebanho é do Senhor Jesus e Ele nos colocou à frente do trabalho para cuidarmos das ovelhas que pertencem a Ele. Então, uma das coisas que eu me preocupo muito é o preparo de obreiros, é o desenvolvimento de obreiros, para poder cuidar das ovelhas que estão debaixo dos nossos cuidados. Há um tempo atrás, uma jovem chegou comigo no gabinete, duas aliás, e estavam pedindo para ir para um outro aprisco, uma outra igreja. Perguntei as causas, os motivos, e elas deram. E eu falei para elas, eu não sou dono da vida de vocês, eu sou pastor sobre vocês. O dono da vida de vocês é Jesus. Mas se é para outro lugar que vocês querem, então vão com Deus, vão na paz do Senhor. Mas a minha preocupação sobre a vida delas é, será que elas serão cuidadas? É aquele cuidado pastoral. Sim. Será que elas vão ser discipuladas? Será que elas vão ser abraçadas? Será que elas vão ser amadas? Então eu tenho esse cuidado pelo menos é a minha preocupação com as nossas ovelhas e os nossos líderes, porque eu estou cansado, Jordana, de ver igrejas que saem consagrando, ordenando pastores para fazer um corpo ministerial apenas, não com aquela atenção e o cuidado, a responsabilidade de preparar homens que não vão envergonhar o Evangelho. Porque disso o mundo, a sociedade está cheia. De homens que são feitos e são consagrados, separados às pressas e estão envergonhando o Evangelho. Não manejam bem a palavra de Deus. E assim vão causando e criando confusão no nosso meio. E isso dificulta para nós alcançarmos as almas.
Porque algumas pessoas dizem, se é para ir para aquela igreja, ou se for para ir para aquela igreja que está desse jeito, eu prefiro ficar aqui fora. Se for para ser liderado por aquele homem, eu prefiro ficar aqui fora. Se for para estar no meio daquele povo, eu prefiro ficar aqui fora. Então eu tenho esse temor e ao mesmo tempo tenho lutado para que a minha própria vida não caia nesse erro, né, de me acomodar e falar, não, já estou na frente do trabalho há tantos anos, né, eu já estou como pastor há mais de 25 anos e ajudando o pastor Joaquim há 28. Os primeiros anos foram como evangelista e há mais de 25 anos pastoreando. Hoje a minha preocupação comigo mesmo é, Senhor, não me permita me acomodar e achar que eu sei de tudo. Longe de mim, tenho apenas, e eu digo que é apenas, a minha esposa até brinca comigo, eu tenho apenas 45 anos, ela diz, mas falta só 5 para meio século. Essa é a brincadeira, ela acha engraçado. Mas eu não quero me acomodar, eu preciso me reciclar, preciso aprender mais, preciso continuar a fazer cursos, para que eu não venha cair na mesmice, né, em ficar repetindo mensagens e está na hora de pregar, não me preparar e ir lá buscar na pasta de esboços um esboço qualquer que eu preguei há 10, 15, 20 anos atrás e trazer para a igreja. Então eu tenho essa preocupação, né, eu me preocupo muito sobre novos líderes sendo treinados para darem continuidade à boa obra, ao ministério ao qual o Senhor os chamou. Sim. É aquela coisa, a questão não é números, é a qualidade. Homens e mulheres realmente capacitados para estar à frente. Inclusive tivemos aqui, né, os pastores vieram aqui para uma capacitação de líderes que tivemos aqui na nossa igreja. Uma imersão visando essa questão, né, de preparar homens e mulheres de Deus ali, de todas as formas, espiritualmente, teologicamente e emocionalmente. Eu louvo a Deus que o teu pastor local que tem essa visão também de capacitação. Sim. Isso é muito bom e isso é saudável para a igreja. Sim. Muito saudável. Aproveitem e deem crédito a líderes que são assim, porque não são muitos. Sim. Ainda ontem nós estávamos conversando no restaurante onde nós estávamos e mencionamos isso, a falta de capacitação de obreiros que estão sendo consagrados só para fazer números, ou pior ainda, porque são grandes apoiadores financeiros da igreja. Tu já pensou, você ordenar alguém ao pastoreio só porque ele oferta muito na tua igreja, só porque ele tem influência na sociedade, só porque ele tem influência no meio da igreja? Isso é esquisito. Eu acho que isso é, como diz o meu pai, isso é uma tragédia no ministério. Exatamente. Pastor Judson, foi um prazer ter você aqui. Estamos chegando aqui no nosso horário. O assunto muito bom, né, gente? A gente poderia ficar muito mais tempo. E para finalizar esse podcast, queria te dar um tempo maior, né? Porque, como nós estamos falando de ministério, eu queria que você deixasse uma mensagem do coração de Deus, né, para homens, obreiros, as pessoas que estão aí querendo ingressar ministerialmente e às vezes eles não sabem como começar. Muitas pessoas, a gente acha que não, mas eles que ficam meio perdidas, têm os seus anseios, os seus medos. Eu queria que você deixasse uma mensagem do coração de Deus para esses homens e mulheres que estão nos assistindo. Romanos 8, 28, se não me falha a memória, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu disse anteriormente, na vida ministerial nós experimentamos os altos e baixos. No entanto, aprendemos através de cada desafio que nós enfrentamos. Agora, cabe a você que está ingressando na vida cristã ou na vida ministerial levar isso em consideração e entender aquilo que de fato a palavra do Senhor está nos ensinando, de que o Senhor está trabalhando em nós, de que o Senhor está operando em nós. E se Ele está permitindo, é porque Ele tem capacitação, Ele tem aprendizado. Algumas coisas você e eu nos colocamos naquela posição, e Ele permite. Mas até quando eu me permito entrar nessa situação, tem aprendizado para mim, para eu entender que errei, falhei, aonde é que eu preciso melhorar.
aonde eu preciso me humilhar, aonde eu preciso ter mais humildade. Então, como o apóstolo São Paulo está nos ensinando no livro de Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se apegue a essa palavra e entenda que o Senhor tem o melhor reservado para cada um de nós, seja lá aonde Ele te colocar. Você pode talvez não entender no momento, mas que Ele tem o melhor para você, Ele tem. Deus te abençoe, fica firme na presença do Senhor, não deixe os ventos abalarem a tua vida para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça firmado na rocha que é Jesus Cristo. Exatamente. E a palavra que eu sempre gosto de falar, né? É para Ele, por Ele todas as coisas. Verdade. E tudo que você se colocar para fazer, faça como para o Senhor, porque é para o Senhor. Quando a gente tem isso em mente, tudo muda, né? Porque é tudo para a glória de Deus. Isso nos dá força para prosseguir, para continuar diante das adversidades, que sempre vai vir, não tem jeito. E é isso. Muito obrigado, pastor Júlio. Eu que agradeço, Jordana. Deus externando abençoe. mais uma vez, né, a honra de estar entrevistando você aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família. Amém. Te dê forças a cada dia, que a gente sabe que não é fácil, né? É verdade. E tem uma jornada aí para ser percorrida. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor Jesus venha te abençoar a tua casa, a tua família, e muito obrigada. Até a próxima. Tchau.